Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dali Podcast. A gente está hoje aqui iniciando mais uma nova temporada. Essa temporada tem o intuito de falar sobre os temas principais do cristianismo através de Cristo Jesus. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre salvação. E para conduzir essa conversa, essa nova temporada que a gente vai ter aqui, a gente vai estar sempre junto aqui falando sobre esse tema, o tema de salvação, essas vertentes aí do cristianismo, a essência da fé cristã. Eu estou recebendo aqui a Miriam, que vai conduzir essa conversa. Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu sou Miriam e hoje é uma honra estar aqui assumindo essa nova jornada, esse novo quadro, né? Dentro do Dali Podcast. E eu vou estar aqui trocando uma ideia com ele. Vou entrevistá-lo, olha que honra. Ele é o Dali Podcast, é ele, né? É exclusivamente dele, mas eu estarei aqui entrevistando, até porque estaremos falando algo que nós somos apaixonados, né? Nós amamos alguém em comum, que é Jesus Cristo, amamos falar de salvação. E ele, como eu vou falar aqui também um pouquinho sobre quem é esse Jonatas Dali. Então, aqui está escrito aqui que vou até ler porque eu me perco, tá? Já vou apresentar, mas é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto que nós amamos, tá? E é de suma importância, é por isso que nós estamos aqui, é por causa de Jesus Cristo, nós estamos aqui por amor a Ele, então, assumindo aqui esse papel de apresentar para vocês esse tema tão, às vezes, muito complicado, confuso, as pessoas não entendem o que é salvação em Cristo. Então, estaremos aqui hoje eu estarei falando com o Jonatas hoje, mas outros dias, em outra temporada, nós estaremos aqui entrevistando outras pessoas, alguns doutores, alguns mestres. Então, assim, tem muita informação dentro dessa área. Então, vamos lá. Estudioso da palavra, evangelista e criador do movimento de evangelismo urbano Unção. É por isso também que nós estamos aqui para falar desse projeto para vocês. Ele tem uma caminhada incrível, compartilhando o evangelho nas ruas e ajudando pessoas a conhecerem a verdadeira redenção em Cristo. Então, seja muito bem-vindo, Jonatas, no Jonatas Podcast, Dali Dali Podcast. Podcast. Enfim, gente, é a minha primeira vez como hoster, né? Uhum. Minha primeira vez, então perdoe as minhas falhas, mas estamos aqui para um objetivo comum. Vamos lá, Jonathan. Muito obrigado, Miriam. É um prazer estar aqui com você, te receber. Essa temporada, como que a gente vai fazer? Eu vou entregar a chave mesmo do podcast para Miriam e a maioria das conversas aqui acerca de salvação vai ser conduzido por ela. Talvez eu apareça aqui para ajudar ela a entrevistar alguém. Brincadeira, a gente vai estar junto aqui nessa nova temporada falando aí sobre salvação, sobre a essência do cristianismo. E hoje, particularmente, a gente vai falar sobre esse tema tão complexo que é a salvação. E, acima de tudo, a gente vai apresentar para vocês o nosso querido Projeto Unção, que começou lá em 2006. Uau. Tem tempo aí. A gente começou como Projeto Unção Jovens, em uma comunidade de fé que eu participava. Uhum. A ideia era ali reunir os jovens em uma segunda-feira, nas férias escolares, para não ficarem as férias todas sem fazer nada. Bacana. A gente começou a reunir eles às segundas-feiras ali, 12 segundas-feiras, quando a gente conseguia, né? 6 segunda-feiras, 8 segundas-feiras, para poder ter um louvor bacana, um louvor bem jovial, e a partir desse louvor jovial a gente conseguir dar uma palavra de aconselhamento. Legal. A ideia inicial não é minha, foi fundada pelo meu pai. Um abraço aí, pastor Jonas. Com certeza vai assistir esse podcast. A gente, de uma igreja tradicionalíssima, Assembleia de Deus tradicional, a gente ali tampava mesmo o altar, colocava tudo embaixo, os instrumentos embaixo, o púlpito ali embaixo, e a gente trocava uma ideia olho no olho, falando com os jovens. Eu tinha meus 16, 15 anos de idade ainda, quando começou. A ideia inicial dele era trazer os pastores da Redondeza. Então,
Olha. Os jovens de todas as igrejas se reuniam ali e pastores das igrejas vizinhas que traziam uma palavra de aconselhamento no final Que coisa linda. para esses jovens que participavam do louvor. A gente começou a migrar também Ministério de Louvor de outras igrejas e a gente ali ganhou uma proporção muito grande, porque o projeto ficou conhecido e os jovens esperavam as férias para poder se reunir naquele projeto. E a gente viveu coisas extraordinárias relacionadas ao avivamento. Nossa, Com certeza vai aparecer aí no comentário muitos líderes de jovens, muitos pastores hoje que participaram daquele projeto, que receberam o que Deus entregava ali na Assembleia de Deus Ministério Boas Novas. Foi muito extraordinário aquele tempo que a gente viveu ali. E o projeto começou a tomar algumas outras proporções, né? A gente começou a trazer treinamento para as pessoas, a gente começou a idealizar a marca. E a gente está dando agora um outro start no projeto. A gente está tendo liberdade através do nosso pastor Davis Feital, Que bom. lá na Assembleia de Deus Ministério Rema, de dar uma nova roupagem. A gente está mudando o nome um pouquinho, só para a gente poder ter mais uma estrutura, né, mais moderna. Legal. Nesse nome. E o que é unção, Miriam? Unção é a capacitação de Deus para fazer uma determinada coisa. Então, se você quer fazer o serviço mais simples da igreja, que é, de repente, ajudar na cantina, Sim. ou se você quer ministrar uma palavra, ou se você quer participar de um ministério de louvor, você, de fato, precisa receber a unção para isso, a unção determinada para isso. A gente encontra isso por diversas vezes na Bíblia. Quando Moisés recebe lá a planta do tabernáculo, ele vai falar sobre um camarada que é escolhido por Deus, né? Vai falar para ele que quando ele recebe aquela planta, você imagina Moisés recebendo a planta do tabernáculo, cheio de detalhes e não sabendo lidar com ouro, com prata, com tecido, com madeira. Sim. E a ciência da engenharia existia naquela época, mas não era fácil contratar um engenheiro. Não era você ligar, não tinha o Instagram para você conhecer um engenheiro e o engenheiro ir lá na tua casa te atender. Então, Deus fala para ele sobre um tal Bezaleel, que é um especialista em trabalhar com ouro, com prata, com esses tipos de especiarias, e seria ele um ungido de Deus. Deus diz assim: esse será o meu ungido, que vai fazer tudo conforme é o meu coração. Sim. E a gente precisa entender que isso expande-se também a nossa vida secular. Eu acho que a chamada geral das pessoas é servir. Sim. Servir é a vocação geral. E quando a gente está atendendo, sei lá, no posto de gasolina, ou numa cadeira de salão de beleza, ou eu lá no meu banco, onde eu trabalho, a gente está ali capacitado por Deus para aquilo, para servir as pessoas com o nosso conhecimento secular. E a partir daí, a gente pode trazer as pessoas à salvação. Então, só um instantinho. Você acha que você está dizendo que ungido, uma pessoa ungida é uma pessoa capacitada? capacitada por Deus. Isso. E a gente precisa ter essa percepção de que a unção não está só para a igreja. Por isso que a gente vai falar muito sobre salvação e vai falar sobre evangelismo urbano. Porque essa unção ela é muito mais para fora do que para dentro. Você não precisa muito de unção dentro da igreja. Na igreja é o lugar onde as pessoas se reúnem em comunhão. Então, se você não tiver muita unção, vai ter alguém lá com unção que vai ministrar sobre a sua vida. Sim. Só que quando você está andando sozinho na rua e se depara com alguém que precisa receber, de repente, uma palavra de conforto, uma palavra de confronto, ou precisa conhecer Jesus de fato, aí você precisa estar ungido. Você, de repente, para enfrentar a sua vida, seguir a sua vida, ou executar as coisas que você precisa para a sua vida, você realmente precisa também estar ungido. É igual um policial que precisa ter passado por um treinamento e aí ele está ali usando a farda, né, como figura do seu poder, né, para exercer aquela função. Entendi, muito bem colocado. E a unção hoje, o projeto Unção, tem essa ideia de pegar pessoas que têm uma capacitação, que têm uma escolha de Deus, que foi escolhido de Deus, Sim. só que ainda não conseguiu Uma entender. predisposição, né? Isso aí.
e ainda não também a predisposição, e ainda não conseguiu entender o que de fato é o caminho que precisa ser seguido. Hoje não é só ter um chamado, hoje não é só você ter uma força de vontade, você precisa estar capacitado para isso. Sim. E essa capacitação vem de Deus. Então a gente espera que a partir de hoje, a partir dessa nova roupagem que a gente está tendo aqui no nosso podcast, essa nova temporada, e também as coisas que vão acompanhar o Projeto Unção, pessoas sejam capacitadas para isso. Então a gente vai trabalhar na unção desde a parte técnica, teórica, até a parte espiritual mais extrema, que as pessoas precisam ter ou ter contato, conhecer, para que consiga executar de fato uma tarefa dada por Deus. Eu queria rapidinho, se puder cortar, colocar na câmera do meio, só para a gente poder explicar um pouquinho essa logo aí, né, nova do projeto. A gente tem ali o Unção, Projeto Unção, e a gente tem em destaque ali o C e o A. E esse C e o A ali é de fato para simbolizar a capacitação. Se for olhar bem, você vai perceber que o C está um pouquinho atrás do A. Aquele A ali é o alfa, né? É o que vem de Deus, é o que é divino. E esse C é como se estivesse sendo tirado de Deus. Isso que dali simboliza um pouquinho a criação do homem, né? Façamos o homem nossa imagem e semelhança. E se você olhar direitinho, o tio e o cedilha ali, o tracinho do cedilha, são espelhos. Só que o cedilha é um pouquinho menor do que o tio. Também isso é feito de forma proposital para simbolar que o divino está acima do humano, e a gente tem essa ideia aí na nossa logomarca, na nossa visualização aí do projeto. Nossa, que capacitação, que unção, hein? Que unção para projetar uma logo que fala tanto, né? Isso é muito bacana. É só unção mesmo. Então vamos lá, a gente vai falar sobre salvação, mas me fala, o que é exatamente isso? O que é salvação? Então, salvação é o que foi concedido ao homem depois do pecado original, através de Jesus, né? Que quando o homem peca e acontece o homem é criado por Deus e ele é colocado no jardim, e ali ele tem vários recursos para poder ter uma vida plena, só que ele tinha um combinado com Deus. Sim. Que ele não podia tocar na árvore que fazia a ciência do bem e do mal. Isso aí acontece, creio eu, que é para Deus deixar inabalável a condição do homem fazer suas escolhas. Sim. E o homem, como qualquer homem, as pessoas até condenam Adão, né? Mas como qualquer homem, né? Ele é um tipo, além dele ser um homem, ele é um representante também da raça humana. Então, a atitude que ele toma ali representa a nossa atitude. A gente sempre escolhe a árvore do bem e do mal, algumas vezes. E ele faz essa escolha e isso afasta. O pecado afasta o homem de Deus. E aí, quando Deus vai condenar o homem e a mulher por aquele ato, ele vai fazer uma promessa, que do ventre da mulher sairia um que pisaria na cabeça da serpente e que nos daria de fato, iria nos religar com Deus. Então a gente entende que depois de um tempo vem Jesus, a semente da mulher, e João explica isso de forma filosófica, né? No seu primeiro capítulo, primeiro versículo, ele vai falar que o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e se fez alma vivente. E a gente precisa perceber que Jesus, ele é, de fato, aquele que pode nos proporcionar a salvação. Então, a salvação a salvação vem por ele. A salvação vem por Jesus. Jesus é a salvação. Dentro daquele cenário lá de queda do Adão, Deus já formulou um plano de salvação para que o homem não fosse desligado totalmente, mas que ele fosse religado. E ele já tinha isso já planejado, né? Antes da fundação do mundo, esse projeto de salvação já era planejado para o homem. E Jesus, ele já estava disposto a vir ao mundo e morrer por nós e nos dar esse direito. Nossa, e a gente, as pessoas às vezes acham que é só espiritual, mas isso abrange todas as áreas da nossa vida, porque
se a gente não quer seguir Jesus Sim. como um salvador ou aquele que pode nos dar a salvação, a gente pelo menos precisa perceber o que ele fez através da história e o exemplo de homem que ele fez. Então, eu convido as pessoas que ainda não creem para receber a salvação, porque depois a gente vai falar sobre isso, Sim. que crer é um dos critérios para receber a salvação, Exatamente. mas pelo menos começar a engatear conhecendo Jesus como homem, como um personagem histórico. Para a gente que está aqui na mesa, ele não é só um personagem histórico. Exato. Ele é o amor da nossa vida, ele é aquele que nos salvou, ele é o Deus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas se você tem dificuldade com isso, é normal as pessoas terem dificuldade com isso. Muito. A sociedade que nos cerca, a nossa criação, de repente faz a gente não entender ainda assim, né? A gente, graças a Deus, foi criado aprendendo assim, mas tem gente que não foi. Sim. Mas eu acho que respeitar aquele que dividiu a história, ouvir as histórias daquele que dividiu a história, perceber como que ele trata as pessoas que eram injustiçadas pela sociedade, Sim. as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, o que ele faz com o sistema religioso naquela época, o que ele faz com o sistema político daquela época. Acho que é muito importante a gente perceber que uma pessoa com um coração tão apaixonante, um amor Sim. inarrável desse, precisa ter um pouquinho da nossa atenção, porque, de fato, isso pode nos sinalizar um destino e mudar a história da nossa vida, como mudou a minha e a sua. É verdade. E mudou mesmo. Agora me diga, salvação é para todos? Salvação é para todos? Essa pergunta, ela teologicamente, ela dá um impacto, né? Dá um bug Porque na cabeça tem às muitas vezes. linhas de interpretação a respeito disso. Mas a Bíblia vai dizer que é vontade de Deus que Sim. todos se salvem. Então, eu fico nessa linha teológica, nessa linha de interpretação. Que Jesus, Deus, né, de fato, não tem vontade que não possa ser cumprida. Deus não é como um homem que, de repente, quer tomar um sorvete Não naquele tem dia... frustração para Deus. Não tem frustração para Deus. Sim. Naquele dia não quer tomar um sorvete e o dinheiro não dá para tomar um sorvete. Sim. Eu acredito que as vontades de Deus, elas são imperecíveis, né? Se Deus quer, ele pode fazer. Então, se ele deixou... Irrevogáveis, né? Isso aí. Se ele deixou registrado na sua palavra que é desejo dele que todos se salvam, então eu acredito que todos possam ser salvos. Outra questão sobre isso é quando Deus decide chamar alguém. A gente falar um pouquinho também sobre a unção, né? Sim. Porque a gente tem, de fato, as pessoas que são chamadas e escolhidas por Deus, de fato sentem isso. E a gente costuma olhar para a nossa limitação, por quem a gente é, onde a gente está, onde a gente nasceu, o que a gente faz, ou o que a gente fez, ou o que a gente deixou de fazer. E a gente precisa ter essa percepção no nosso coração, essa certeza no nosso coração, que quando Deus vai dizer a Josué, tu imagina a cena, Moisés acaba de morrer, Josué ainda não se sente 100% pronto, porque é normal isso. Para liderar um povo. Para liderar rebelde. um povo bem rebelde, bem complicado. Sim. E Deus vai garantir essa chamada. Deus vai falar assim, não te mandei eu? Faz essa pergunta que é muito... essa pergunta é constrangedora demais. Sim. Porque você tá, sei lá, no seu trabalho, na sua casa, fazendo uma determinada tarefa e você deixa de fazer porque você não conseguiu, não tinha capacidade, e essa pessoa que te autorizou chega para você e diz assim, não te mandei eu? Você não tem resposta para isso. Você não tem argumento para isso, né? Parece Eu poderia dizer assim, sim, você mandou, mas e aí? Eu não sei fazer. E o que faz? Né? Mas aí, com Deus, isso funciona de uma forma diferente, porque como que eu interpreto essa fala? Eu interpreto Deus dizendo, vamos tentar colocar isso no nosso entendimento mãe e filho, mãe e filha, mãe e filho. Quando a mãe fala assim, vai comprar pão, e a mãe Autoridade, né? É a autoridade e quem mantém aquela casa, quem paga as contas daquela casa. Sim.
Uma mãe quando diz, vai comprar pão, para uma filha que não tem dinheiro, Uhum. mas que está dentro de uma casa que a filha ou o filho conhece de fato aquilo ali, a filha automaticamente já cria o caminho que precisa ser feito, o filho ou a filha. Sim. Ela sabe onde está o dinheiro, onde ela pode pegar o dinheiro. Se ela tiver dúvida se vai ser cartão de crédito ou dinheiro, ela vai perguntar à mãe. Uhum. A ordem foi, vai comprar pão. Só que quando a mãe diz, vai comprar pão, a mãe em nenhum momento está dizendo para aquela pessoa ou para aquele filho que ela tem que se virar para deixar para aquele pão estar na mesa. Uhum. Não. Quando a mãe diz, vai comprar pão, ela já está dando autorização para poder ir lá na bolsa e pegar o dinheiro. Disponibiliza meios, né? Ela já está dando autorização para ela sair de casa. Uhum. Ela já está dando autorização para poder voltar para casa. Ela já está dando autorização para comprar o pão. Então, assim, eu interpreto essa fala de Deus para Josué, quando ele chega para Josué e fala assim, não te mandei eu, ele está dizendo, cara, todas as ferramentas do reino estão à sua disposição. Nossa. O que for preciso ser feito, você pode fazer porque eu estou te autorizando a isso. Perfeito. A gente está falando sobre essa questão, essas vontades que às vezes parece que dá como dá na gente em Deus, mas as vontades de Deus funcionam mais ou menos assim. Uhum. É um campo de autorização, é um campo de chegada, é um lugar que você pode chegar, é um determinado espaço que você pode ocupar, que às vezes a gente, pela nossa limitação, a gente perde a noção. Sim. Então, por isso que ele diz 2 vezes no mesmo capítulo para Josué isso. Uhum. Eu não te mandei, eu esforça-te, tem de bom ânimo. O que eu preciso fazer para executar o que Deus tem para minha vida? E eu falo para os evangelistas que me ouvem aqui. Uhum. Aquele que, de repente, hoje... Cara, isso mudou muito, né? O evangelismo urbano mudou muito. Não sei se você se lembra dessa época, mas eu sou da época que tinha ponto de pregação. Sim. Eu sou da época que tinha evangelismo na rua com a caixinha. Com a caixa e o microfone. E aquilo funcionava. Os bêbados passavam... Chamavam ar livre, né? Ar livre. Os bêbados passavam na rua e se convertiam ali. É verdade. Eu tenho um pastor, amigo meu, que se converteu totalmente embriagado em um ar livre. Uhum. E ele teve uma mudança radical de vida. E ele nunca mais tocou em nenhum tipo de álcool. Sim. E hoje é um pregador da palavra, um pastor. Maravilha. Aquele tipo de evangelismo funcionava muito. Uhum. Só que hoje, aquilo ali, em alguns lugares, é ridicularizado. É As pessoas olham para aquilo e não aceitam aquela palavra dada daquela forma. Sim. Então, tem muitos evangelistas que nos ouvem aqui que tá dentro de casa. Tá dentro de casa porque não sabe como evangelizar. Sim. Só que a palavra de Deus não é como fazer, é o que fazer. Foi isso que ele disse para Josué naquele dia. Só foi isso, esforça-te e tem de bom ânimo. Sim. Então a palavra é, não deixe o seu ânimo acabar. Não deixe a sua vontade acabar. Sim. Não deixe a sua perspectiva acabar. Não deixe a sua disposição acabar. E esforça-te. Esforça-te em fazer. Sim. A gente consegue encontrar uma forma de fazer. Se a gente não fizer do jeito que a gente estava acostumado a fazer antigamente, Uhum. a gente vai fazer no ponto de ônibus, a gente vai fazer no ônibus com uma pessoa do nosso lado, Sim. a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente vai fazer Uma fila de mercado. uma fila de mercado. Ou a gente, de repente, vai receber uma revelação divina, como Josué recebeu. Sim. Chegou na frente da muralha. E agora? O que a gente faz? É uma volta por dia, em 7 dias, e no último dia, 7 voltas. Tem o como fazer, né? Uma estratégia. Uhum. E tem uma coisa que eu levo como para minha vida em relação a o que Deus manda você fazer. Primeiro passo, você recebe a ordem. Uhum. Faz. Aconteça. Vai. Haja. E aí tem uma coisa que é fundamental. Daniel faz isso e os discípulos na última ceia fazem isso. Uhum. Jesus está preparando a última ceia. Sim. E os discípulos perguntam assim, onde quer que preparamos a última ceia? Aí Deus dá uma revelação louca, né? Vai à cidade e você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Segue ele e ele vai te mostrar o lugar. Uhum. Só que Jesus está 3 anos e 6 meses pelo menos com os discípulos. 3 anos e 6 meses pelo menos com os discípulos ali.
E eles já tinham tomado algumas ceias junto, pelo menos 3. Essa é a última, mas eles já tinham tomado algumas. E depois que eles recebem a revelação do lugar, eles voltam até Jesus e perguntam assim, como quer que preparemos? Isso me deixa muito feliz. Isso me dá uma coisa para mim levar para minha vida, que é, a gente precisa orar. Depois que a gente recebe a revelação, Sim. a gente precisa orar incessantemente, até Deus falar como fazer. Sim. Eles não precisavam perguntar para Deus. E o interessante no texto é que os dois vêm e perguntam junto. Cara, e sabe quem é? É Pedro e João. Pedro e João. Ali, no mínimo, aquela comunhão ali, ela acontece de forma divina. Não tem como não acontecer. Porque eles são pessoas totalmente diferentes, personalidades totalmente diferentes que a gente avalia Sim. pela Bíblia. Sim. Alguns estudiosos vão dizer que até um tentava passar à frente do outro. Existem algumas questões bíblicas que vai dizer sobre isso. Quem é maior entre nós? Uhum. Tem essa pergunta. Sim. Só que naquele dia era dia de tomar a última ceia, cara. Eu não tenho diferença para tomar a última ceia. Mas talvez eles... Eu acho que eles não tinham ciência disso, né? Que seria a última. Não tinham ciência ainda. Foi anunciado ali, né? Foi anunciado ali, né? Só que a forma que eles fazem, eles estão entregues Sim. a como Deus fazer. Então, mais um conselho aí para os que nos ouvem, né? Uhum. A gente está falando um pouquinho mais nesse começo para os evangelistas mesmo. Sim. A gente olhar e perceber como Deus quer que seja feito. Então, você orou e Deus não respondeu? Ore incessantemente, até Deus dizer como. Sim. E aí, mas Jonathan, se ele não disser como, não é o momento de fazer. E tá tudo bem. Continue orando até ele dizer como. E quando ele disser como, é o momento de fazer. Uhum. Interessante. Interessante. Até porque nessa narrativa aí, Jesus, um momento, falou, não leve bolsa, nem espada, nem ninguém, nem nada. É sobre missão, né? E aí depois ele falou, não, agora é o momento. É o momento, isso aí. Agora, Tem essa quem diferença. tiver espada, use. Quem não tiver, compre. Né? Tem a forma de fazer todas as coisas. Mas me diga aqui, dentro do nosso assunto também sobre salvação, eu sinto que as pessoas têm dificuldade de entender. Elas, às vezes, simpatizam por Jesus, pela igreja, mas ainda, de fato, não entenderam o que é salvação, como obtê-la. Uhum. Tem um passo a passo? Tem uma cartilha? Como que faz? Como é que é? A salvação, ela tem 3 fundamentos principais, né? O primeiro fundamento é a graça. A graça é como nós vemos a salvação pra gente. O que eu fiz para merecer a salvação? Nada. Por que eu fui escolhido? Não tem um motivo. Uhum. O motivo maior, ou a explicação mais adequada aí, foi por amor. Sim. Ele nos escolheu por amor. Até porque graça Porque nós somos é o favor imerecido. Favor imerecido, né? Isso. E então o primeiro ponto que você precisa entender, eu acho que vai já dar clareza a muita coisa, é perceber que a salvação vem pela graça. E aí tem um texto bíblico que vai dizer uma coisa extraordinária sobre a graça, que isso não é amuleto para a gente poder pecar muito, Sim. mas é só para a gente poder ter percepção de que a Bíblia vai dizer, aquele que muito pecou, muito foi amado. Muito amor, né? Então é simplesmente para a gente entender, perceber que quanto menos imerecido a gente está ou se coloca na posição de eu não mereço, realmente não mereço, eu sou vil, pecador, eu sou imundo, eu sou sujo, a graça se manifesta ainda mais. Então, se você olhar o teu merecimento, você vai se afastar e vai pensar assim, cara, eu não mereço, eu não posso, eu não vou chegar. Isso para mim não vai, não tem como, não vejo sentido nisso. Só que se você colocar a luz pelo imerecimento, então quanto maior você enxerga o teu imerecimento, mais você vai conseguir perceber que eu estou pronto para receber a salvação, porque ele realmente, o amor de Deus realmente se manifesta naquele que menos merece. Sim. E isso a gente vê em diversas passagens bíblicas onde Jesus caminhou na Terra. Né? Para acreditar na salvação, e aí que já é o segundo ponto,
que é entender que ela vem pela graça, e você precisa acreditar na salvação. Você precisa crer que Jesus veio, Sim. você precisa crer principalmente em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual o motivo? O amor. Uhum. E aí, qual o tamanho desse amor? Tal maneira. Nenhum comentarista ali, o escritor, Não dá pra consegue explicar. dizer, consegue explicar o que está acontecendo ali. Sim. Aí depois vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Foi uma doação. Foi o maior presente. Uhum. Ele entregou. Entregou por quê? Porque amou. Amou como? De tal maneira. Então essa aí é a explicação da salvação e da É graça. uma explicação que não tem explicação, né? Uma explicação meia sem explicação, mas que é uma Mas tem um explicação... fundamento. Isso aí, que é a explicação do que realmente, de fato, é o tamanho do que está acontecendo. Sim. E aí vai dizer que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aí entra o nosso papel. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Crer. Crer somente. E não é crer no Jesus que resolve nossos problemas. Sim. Não, é crer naquele que pode nos salvar. Uhum. Independente de solução de problemas ou não. Sim. É por isso que precisa entender o que é salvação, né? Isso aí. E aí você abre... Aí eu crer está muito ligado a abrir o coração, abrir o entendimento, Uhum. receber isso e viver uma vida de acordo com isso. Né? Sim. É você receber essas orientações de Jesus, que foi dada por Jesus, de uma forma aceitar essas orientações. Sim. E eu tá para nascer uma pessoa que tem um estilo de vida cristão e não é bem sucedido, pelo menos como pessoa. Sim. O estilo de vida cristão é sucesso, certo? Uhum. E acima disso, alcançar no final a vida eterna. Então, quais são os 3 passos aí, os 3 fundamentos principais da salvação? Graça, fé, que é o crer, e depois vem o arrependimento. Sim. Então, você primeiro entende que vem da graça, ele me achou, ele me escolheu. Independente depois de mim, independente de quem mim. o que eu sou, o que eu faça. Isso aí. E depois vem a fé, eu criei, recebi. E aí, a partir daí, eu começo a trilhar um caminho de arrependimento. Sim. Porque as pessoas acham que arrependimento, essa transformação, né, acontece do dia para a noite. Você dorme e acorda arrependido, mas Não é isso. tem algumas coisas na nossa vida, e eu até, um amigo meu falou isso, um pastor, e eu achei muito interessante, que ele fala que o pecado é viciante, Uhum. entende? Sim. E o vício, você se livrar de um vício de uma forma natural, é Rápido muito é difícil, é impossível. Rápido, impossível. não tem como. Impossível. Então, assim, pode existir o milagre de Deus, uma iluminação divina na tua vida e você acordar sem aquele vício? É claro. Sim, sim. Mas quando eu preciso dar os passos, eu preciso pensar. E aí a gente vai falando sobre salvação, e a gente vai mudar um pouquinho a ótica. A gente falou para os evangelistas, agora a gente vai falar para quem precisa, ou para quem está começando a caminhar na fé Isso. hoje. Eu preciso ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu acredito na salvação. Só que para mim está sendo muito difícil. Cara, você precisa tomar algumas atitudes. Primeiro, se você está viciado em uma coisa, você precisa reorganizar a tua vida. A gente vai falar sobre desenvolvimento humano agora, né? Uhum. Desenvolvimento pessoal. Uhum. Você precisa reorganizar a sua vida para que aquele vício não tenha o efeito que você espera dele. Sim. Um exemplo, você fuma, e aí o cigarro ele te desestressa, vamos dizer assim. O papel do cigarro é se desestressar. Sim. Então, o que você pode fazer primeiro? Tentar ter uma vida menos estressante, Uhum. certo? Tem pessoas, e assim, são coisas que... Como é que faz isso? A gente não sabe, né? Mas acontece. Mas assim, a Sempre acha. ciência está aí para ajudar. Sim, sim. Psicanálise, psicologia, os coaches Isso aí. estão aí para ajudar. Então, assim, o que é mais importante para você? E aí é uma questão de valores mesmo pessoal. Sim. O que é mais importante para você? Você ter essa condição financeira ou de trabalho
se é o trabalho que está te trazendo um vício. Vício. Ou deixar esse vício, tá? Porque o trabalho leva ao estresse, e o estresse leva ao vício. Esse trabalho, se o diagnóstico foi esse, né? Pessoalmente. Se for esse. Entendeu? Se você fala assim, cara, o que me estressa mais é o trabalho. Eu preciso mudar isso na minha vida. Então, tipo assim, eu vou ganhar 2 pontos a menos, mas eu vou me livrar de um vício, eu vou ter qualidade de vida, Sim. eu vou abrir mão. Então, assim, você realmente precisa sentar e... Aí, voltando a falar de salvação, só para vocês não se perderem, você precisa realmente sentar e entender o que é os seus pecados. Quais são os seus pecados mais corriqueiros? Sim. Quais são os seus pecados incontroláveis? Você precisa ter esse diálogo contigo. Interessante. Precisa fazer como... Nunca nem ouvi alguém falar isso. Você precisa Mas fazer é como bacana. Jesus. Você precisa fazer como Davi, desculpa. Você precisa sentar na frente da tua alma e entender você. Uhum. Que aí, primeiro, você vai entender você para depois confessar a Deus. Legal. E aí, quando você começa a confessar a Deus, Deus vai agir na sua vida te revelando ainda mais. E Trazendo alguns escapes, trazendo algumas estratégias, como ficar livre daquilo ali, né? isso aí. Aí entra o papel do discipulador. Uhum. O que Jesus faz? E o que Jesus prepara pessoas para fazerem isso? Não tem jeito. Às vezes, a gente vai sempre pensar que não tem nada a ver. Um exemplo. Sexta-feira eu saio do trabalho e vou para a porta do botequim. Tá? Eu não vou me embriagar. Uhum. Eu não vou fazer nada imundo. A gente começa a colocar valores, agregar valores para a gente não perder aquela zona de conforto. Sim. Só que você tem que entender que você está num estado de recuperação. E por você estar no estado de recuperação, você tem que fazer algumas coisas que você precisa deixar. De fato. Sim. Então aí quem vai te orientar nisso? Deus, uma conversa com Deus, e com certeza Deus vai usar alguém que estaria te discipulando. Então, o que eu digo hoje para alguém que está querendo começar na fé? Cara, cola em alguém que tem a vida espiritual melhor do que você. Por quê? Vai acontecer 2 processos aí, certo? Aquela pessoa, se ela realmente for sincera e estiver seguindo a Deus, ela vai se responsabilizar pela sua vida. E se responsabilizando pela sua vida, ela vai ter responsabilidade com a vida dela porque você está tendo ela como espelho. Exatamente, isso aí. Entende? E você vai ter alguém para te apoiar. Então, assim, nós precisamos realmente... por muito tempo, a religião usou essa questão de confessar os nossos pecados uns aos outros para poder expor as pessoas e colocar as pessoas para fora e maltratar as pessoas ou massagear o meu ego através das pessoas. Sim. E, na verdade, o que está sendo dito ali é simplesmente você ter alguém que te ouça, que não te julgue e te fala, cara, amanhã você não vai fazer isso. Amanhã você vai fazer isso aqui. Sim. Entendeu? Nesse dia aí você não vai parar com aquele pessoal ali, não, cara. Você vai vir aqui em casa, que a gente vai fazer um churrasco aqui, a gente vai comer um sorvete, a gente vai fazer alguma coisa que te tire desse ambiente. Então, você precisa ter esse diálogo com você. O que está me atrapalhando a seguir a Jesus? Esse é o caminho do arrependimento. Porque seguir a Jesus é fazer aquilo que ele faria, né? Aquilo que ele faria. Isso aí é um exemplo clássico, né? E você só vai entender o que Jesus faria no teu lugar se você perguntar para você mesmo até. O que Jesus faria no meu lugar? Sim. Dentre Qual seria a as atitude que Deus circunstâncias. tomaria? Qual seria a atitude que Jesus tomaria nessa situação? Então, eu falei aqui sobre conversar consigo mesmo, falei aqui sobre vida de oração e dedicação à palavra. Sim. E encontrar alguém que te oriente. E tem sempre alguém para nos ajudar. Eliseu está desesperado, está num momento muito difícil, e ele vai orar a Deus e vai dizer, Senhor, só sobrou eu. Calma aí, tem mais alguns aí. Pelo menos 50 mil que não se dobraram. Então, assim, seguir por esse caminho é o caminho inicial da fé. E eu falo agora aos discipuladores, os que já estão caminhando, que a gente não pode colocar pedra no pescoço de ninguém. Não.
Até Jesus mesmo falou sobre os fariseus, né? Eles colocam julgos sobre o ombro de outros que eles mesmos não podiam carregar. Então, não é justo, né? Então a gente precisa ter a percepção de que quando essas pessoas virem até nós e iniciar esse processo de caminhada e quererem esse tipo de apoio, a gente precisa de fato estar pronto, apto. E aí é missão de todos os cristãos. Não é o pastor, o presbítero, o evangelista, o obreiro da igreja. Não. Todos nós temos que estar naquela palavra que Jesus disse para Pedro. Quando você se converteres, ajude seu irmão. Então a gente precisa ligar essa luz na nossa cabeça. Me converto e ajudo meu irmão. Me converto e ajudo meu irmão. Me converto e ajudo meu irmão. Sim. Isso tem que ser o nosso loop infinito. É verdade. Até porque aquilo que você foi curado ou resolveu na sua vida, você vai ser útil para resolver na vida de alguém. Sim. Né? Ou vai ser exemplo. A pessoa vai se resolver sozinha através do seu exemplo. Isso. Porque não é impossível. Para obter salvação, crê em Jesus Cristo. Crer. A salvação é pela graça. O principal ponto é crer. Eu já ouvi falar que salvação é um dom de Deus. Salvação é um dom de Deus. Essa questão da teologia, né? Da doutrina paulina, que vai dizer que a salvação é um dom de Deus, ela está mais tá mais ligada à forma que você enxerga ela. Entende? Sim. Então, assim, é o zelo. O apóstolo Paulo, quando vai falar acerca de salvação, essa palavra acompanha muito. O zelo pela salvação. Você zelar por ela. Em Filipenses vai falar sobre executar a salvação. E aí, algumas linhas teológicas vão desentoar isso, que vão dizer que a salvação precisa ter obras. Sim. Mas não é... A interpretação ali não é que ele está falando de obras. Na verdade, ele está falando simplesmente do fato de você enxergar ela de uma forma especial, né? Eu tenho um exemplo de uma amiga que, quando ela está contando o testemunho dela para as pessoas, ela simplesmente valoriza muito o amor de Deus pela quantidade de erros que ela cometeu. Então ela tem a percepção de que, caraca, cara, nesse dia aqui aconteceu isso, e foi porque eu procurei, eu tava lá porque eu queria, eu encontrei com o fulano na rua e fui. Só que nesse dia Deus usou um taxista que me deu uma carona até não sei aonde, eu saí da situação. Uns exemplos assim, Sim. que você percebe que a escolha de salvação realmente é uma coisa de Deus. Então quando você recebe isso, não é um dom porque Deus está te dando uma coisa que é especial para os outros. Mas é para você mesmo. Entendeu? Quando fala de dom, assim, as pessoas levam muito pelo lado de... Porque Nasci com ela, nasci com isso. a gente confunde, né, um pouco de dom com... Microfone. A gente confunde um pouco o dom, porque a gente vê assim um exemplo, Neymar. Neymar tem um dom de jogar futebol. Só que ele se torna um astro. Só que Deus não tá te dando a salvação para você se tornar um astro, porque você é melhor do que eu. Tá entendendo? Deus tá te dando salvação como um dom para você enxergar como um dom. Então, cara, isso aqui eu não posso deixar cair no chão. Sim, é muito caracterizado por coroa, né? A Isso. Bíblia fala muito sobre coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Isso aí. Porque coroa simboliza salvação. Isso. E aí você colocar a salvação onde ela deve estar. Receber a salvação como ela é. Essa questão de dom está mais relacionada a isso. Sim. Maravilha. E aí, em relação ao projeto Unção, você acha que está ligado, inteiramente ligado em como levar a salvação para outras pessoas? Então, a ideia do Unção, a inicial, né, toda, foi dar uma linguagem para um certo núcleo, para uma certa tribo, dar uma linguagem para uma tribo que seja aceitável em relação ao que é o cristianismo, o que é ser discípulo de Jesus. Então, por que a gente
diz que a unção está totalmente ligada a levar a salvação às pessoas. Porque simplesmente a comunicação. Uhum. Eu disse que a unção é a capacitação para fazer algo. Uhum. E a comunicação da salvação precisa ter uma determinada capacitação. Perfeito. Então você precisa saber a que grupo que você vai dizer, a que grupo você vai falar a respeito da salvação. E como, né? E como? Uhum. Tem o ápice, né, de quando essa salvação, essa determinação é entregue ao homem. O texto vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O texto ele não vai dizer todo ser humano, o texto não vai dizer a todas as pessoas, o texto vai ser bem claro em dizer criatura. Essa palavra criatura está ligada às questões de comportamento, a forma que essa pessoa vive. Uhum. Então você precisa levar a palavra a essa pessoa independente do jeito que ela decidiu viver. Sim. Então você precisa ter uma certa adaptação para dizer isso. Uhum. Porque não tem como eu chegar para um índio e pedir para ele botar um terno, porque eu vou pregar a palavra para ele naquele momento. Entende? Eu não posso chegar para uma pessoa que é de uma tribo, sei lá, vamos botar aqui gosto musical, que gosta de rock, e querer que ela ouve o pop, porque na igreja a maioria dos hinos são pop. Uhum. Então, assim, a gente precisa ter a ideia de que a salvação precisa chegar a outros grupos, e aí essa salvação pode transformar esse grupo? Sim. E a ideia principal é essa, Uhum. que depois que conheça a salvação, seja transformado. Mas, primeiro, a priori, a gente precisa ter uma capacitação de como entregar, de como levar essa salvação. Sim. Na verdade, não vai modificar muito a questão da tribo, né? De como ela vive, mas o fundamento da salvação é um só. Sim. E cada um vive de uma forma, mas o fundamento é imutável, né? Sim. É imutável. Só que existe linguagem, né? Aqui eu estou usando uma linguagem bem sala, bem mesa, né? Sim. Mas se eu for pregar no Planalto, eu vou ter que usar uma linguagem mais formal, vou ter que me dirigir às pessoas com mais formalidade. Então, esse pregar a toda criatura está ligado realmente a isso, a você se expressar como que fazer aquilo se tornar convidativo. Uhum. Quer ver Jesus fazendo isso? Jesus, quando vai chamar Pedro, ele se envolve na pesca. Uhum. Entendeu? Sim. Jesus não chega ali e conta o sermão e vai embora e fala assim, me segue aí que eu já falei tudo para vocês. A verdade já foi dita. Uhum. Não. Jesus, quando vai pregar para Pedro, ele se envolve na pesca. Jesus, quando vai falar com a mulher do fluxo de sangue, com a mulher samaritana, ele pede água. Uhum. Entendeu? Sim. O que você tá fazendo? É um rapport, né? Rapport, exatamente. É um rapport. Ele chega ali e observa o que ela tá fazendo. Uhum. Ele chega aí, me dá de beber. E a pregação dele, o sermão, ele é estabelecido pelo que está acontecendo ali. Sim. Jesus não chega para ela e fala assim, gente, então, É um link, olha para o né? céu. É o link. É isso que a gente tenta trazer no Unção. Maravilha. É justamente mostrar esses links e a gente vai aí preparar algumas coisas aí bem especiais para as pessoas conhecerem as diversas formas de levar o evangelho. Maravilha. Sem precisar usar a roupagem que a gente de repente acha que é mais adequada e de repente não é. A gente precisa fazer algumas observações antes de começar a pregar. Sim. Precisa aprender a pregar antes de pregar. É importante. Fazer uma leitura, né, do ambiente, do que está acontecendo, da pessoa, enfim. É importante. Fala para mim um pouco sobre esse batismo. Onde que o batismo entra nessa jogada toda aí de processo de salvação? O batismo, ele é a confissão pessoal, pública, que precisa ser feita a respeito daquela escolha que você fez. É um cerimonial, né? É um cerimonial bíblico, tá? É uma doutrina bíblica. Uhum. A gente considera uma doutrina bíblica. O que é doutrina? É um ensinamento que precisa ser reproduzido de novo. E o próprio Jesus, né, também passa por esse momento. Ele escolhe passar por esse momento, mesmo não tendo pecado. E aí a gente vai colocar o batismo. Isso é uma curiosidade, né? Por que Jesus fez? Por que ele passou pelas águas? A gente
atribui o batismo somente à remissão de pecados. O simbolismo da morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Só que essa remissão de pecado, a gente já conversou aqui, ela acontece dentro de um processo de arrependimento. Que não acontece instantaneamente quando você batiza. Então, assim, a gente não pode isolar aquele momento e achar que a gente vai ser batizado cheio de pecado e vai levantar dali sem nenhum pecado. Vamos ao exemplo do vício. Você vai ser batizado viciado em uma substância química e vai levantar dali. Pode acontecer esse milagre no momento do batismo? Pode. Mas não é uma via de regra. Tá? E a remissão de pecados acontece no momento do batismo? Não. A remissão dos pecados acontece através do sangue de Jesus, num processo de arrependimento pessoal que a gente não consegue mensurar, porque ele acontece de forma muito interna. Sim. Então é Deus e você. Só que o batismo, ele tem um símbolo da morte do velho homem e do nascimento do velho homem para as pessoas testemunharem isso através de você, verem isso através de você. Então, por que Jesus escolhe se batizar? Jesus escolhe se batizar porque ele precisava testificar também o batismo e a necessidade do batismo. Ele precisava compor isso, né? Jesus veio para compor toda a lei e ele também compõe ali aquele cerimonial. Maravilha. E aí, para a gente fechar aqui, o que você poderia falar para as pessoas que estão ouvindo em relação a quem não conhece, né, Jesus, quem nunca teve essa instrução, né, nem, vamos dizer que nem religiosa, nem conversa, nem bate-papo. Porque eu conheço pessoas que nunca ouviram. Eu conheço. É inacreditável. Sim. É inacreditável. Mas, assim, um convite, né? Tipo, fechando esse ciclo aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Mas por que Deus amou e como explicar para as pessoas que elas têm um pecado que já nasce com elas? Né? Como explicar para as pessoas que elas precisam de remissão de pecado? Como explicar que elas precisam de arrependimento? Então, eu acho interessante a gente fazer essa comunicação bem precisa. A gente tem a percepção de que, a gente até falou sobre isso, que o amor de Deus é algo inegociável. E é algo inexplicável também. Sim. Realmente ele amou, realmente ele decidiu amar e realmente ele decidiu dar o seu filho. Só que o homem tem a sua natureza acompanhada pelo pecado, desde a fundação do mundo através de Adão. Então, Adão deixa o pecado entrar na humanidade por uma escolha dele, e esse pecado acompanha a humanidade porque todos os homens estão ligados de uma forma, se você for buscar na ciência... É um sistema, né? É um sistema. Está ligado ao sistema. Se você for buscar na ciência, todo homem tem um mesmo fundamento no DNA. Não tem o mesmo DNA, mas tem o mesmo fundamento no DNA. Isso é uma questão de que traz a comprovação de que todo homem saiu do mesmo homem. Sim. Então, Adão gerou a humanidade. Então, Adão já gera a humanidade através do pecado que ele cometeu. Ou depois do pecado que ele cometeu. Ou no caminho do pecado que ele cometeu. Mas ele já gera a humanidade ali. E a maldade ou o pecado entra na vida do ser humano, que nasce... quando as pessoas analisam e pensam, mas eu nasci sem pecado, eu não tenho pecado. O pecado me alcançou como? Todo esse sistema aí que você falou e toda essa questão que nos cercam e que vem já dos nossos antepassados e lá da natureza adâmica, Sim. faz o homem chegar no nível de começar a expressar já esse pecado. Tem coisas que as crianças fazem que a gente não tem explicação. Uma criança que nunca mordeu, ela começa a morder, né? Mas nunca foi mordida por ninguém. Como é que ela descobriu que morder ela vai prejudicar o outro? É simplesmente pela questão de que isso já vem acompanhando a ficar nervosa, né?
Até o fato também, a gente pode analisar o fato de chorar e saber que vai ser atendida, vai chegar alguém. Ah, sim. São coisas Bebê que tem muito isso. são coisas que a gente não consegue definir, mas a gente sabe que partiu de alguma questão, principalmente hereditária. Então, como dizer para a pessoa que ela precisa conhecer Jesus? Eu acho que, primeiro que a pessoa precisa ter a percepção de que, será que eu estou satisfeito com o meu estilo de vida? Outra pergunta que eu faço às pessoas sempre, para poder trazer uma vontade de conhecer a Deus. Essa pergunta é batata. Ninguém consegue responder essa pergunta sem ter uma análise de que ela realmente precisa de Jesus. É você falar assim, você conhece o amor na plenitude? Você conhece o amor na sua forma mais pura? Me conte um exemplo de um amor na forma mais pura. E aí tem uns que citam, de repente minha mãe, mas muito difícil alguém cavar assim, entendeu? Falar, não, minha mãe me ama da forma mais pura. Eu digo a forma mais pura mesmo, no extremo. Sim. Entende? Principalmente os que têm irmãos, né? Os que têm irmãos sempre acham que a mãe ama mais o outro do que ele. Sim. Então, assim, essa ideia já aí de conhecer o amor, então, a gente quer te apresentar o amor. Eu quero te mostrar o amor. O amor que, independente do que você fez, ele te acolheu. Ele te deu de graça uma morte de cruz, ele te deu de graça a salvação para a sua alma. E a pergunta também que é muito bacana ser feito a essas pessoas é sobre, tem alguma coisa que você precisa resolver na sua vida pessoal? Na tua vida interior, nos seus sentimentos, tem alguma coisa que você precisa resolver? E aí, a partir daí, começar a apresentar Cristo dentro daquela necessidade. Um exemplo, poxa, eu não falo com meu irmão. A pessoa vai te abrir isso. E aí você precisa apresentar um Cristo que tem, de fato, esse amor. Aí você faz o link de novo com amor, para esse amor pleno e essa solução aí de como pessoa. Porque aí você fala que o que Jesus faria nessa situação? Você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Né? Esse cara aqui, ele morreu na cruz sem ter feito nada. Ele aceitou morrer na cruz sem ter feito nada. Então, será que se ele fosse teu irmão, o que ele faria contigo? Será que ele viria aqui te pedir perdão? Será que ele conversaria com você? Será que ele conseguia se entender com você? Então, são esses aspectos que a gente vai trazendo a pessoa para mais próxima de Jesus. E essa foi a ideia de você levar Jesus. Mas eu, de fato, eu quero conhecer Jesus, só que eu acho que eu não preciso de Jesus. Como que eu vou criar isso na minha vida? Uma vontade de conhecer Jesus, vamos dizer assim. É conhecer ele, ler sobre ele. Eu acho que o primeiro passo é esse, ler sobre ele. Sim, e crer, né? Porque tem gente que ouve as histórias, mas para eles é só história. Só história. Né? E não aconteceu. Em relação por exemplo, salvação e pecado, eu uso muito o termo seguinte: você pode escolher ou não ter pai e mãe, mas você tem um pai e uma mãe. Você foi feito pelos dois, tanto pelo pai quanto com a sua mãe, pela sua mãe. E nada muda isso. Isso é imutável. Não dá para mudar. Uma criança nasce de pai e mãe. Tem um pai e mãe. Ou teve, mas faleceu, mas teve. Então, assim, dentro desse sistema, é o sistema quando a pessoa já nasce no pecado, né? E também já tem um plano de salvação para essa pessoa. Verdade. Então, nada que possa acontecer, nada, se você crê ou não crê, eu não creio que eu nasci de uma mãe, eu não creio que eu tive um pai. Nada que você vá fazer para crer naquilo ali vai mudar. Né? Aquilo é aquilo ali, pronto. Você só precisa entender que existe o pecado e existe salvação do pecado. E para você ter a remissão do pecado, tem um céu te esperando, você tem uma herança, está ali aguardando. Então, o papel do evangelista, que somos nós, né, é fazer as pessoas enxergarem essa herança
da forma mais simples possível, né? Trazendo exemplos e para melhor compreensão. E é isso. E eu entendi que o projeto Unção, que eu estou muito apaixonada por ele, inclusive a explicação aí da logo, eu achei muito bacana. Gostaria também de fazer parte desse projeto, porque é um projeto muito legal, muito lindo. E outra coisa, Pastor Jonas precisa estar aqui falando Precisa vir um aqui, pouquinho. né? Falar um pouquinho, verdade. Pastor Jonas precisa falar um pouquinho sobre esse projeto que já nasceu quando? 2006. 2006. Muito bacana. Então, Começou tudo. então é legal ensinar as pessoas a falar, né, sobre a grande comissão. Grande comissão. Isso aí. É falar juntos. Eu acho que é mais... Falar junto Falar e ensinar junto, também, isso aí, né? Porque andando junto você aprende. É um discipulado. Com certeza. Muito interessante. E aí, Jonatas, qual a consideração final que você tem aí em relação ao nosso bate-papo? Porque é muito pouco tempo, né? A gente vai fazer depois com mais minutos para a gente falar mais coisas. Então, Maravilha. eu quero, nas minhas considerações finais aqui, fazer um convite. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo o Instagram do projeto. A gente vai estar se reunindo aí para poder fazer algumas coisas que estão relacionadas a esse processo aí de salvação, ajudar as igrejas, as pessoas, os evangelistas, né, como a gente falou aqui, a se tornarem melhores evangelistas, e a gente está expandindo aí o reino de Deus. A gente vai também vai ter que falar um pouquinho também de discipulado. Sim. Acho que é um tema também que a gente pode trazer aqui. Eu falei um pouquinho hoje, mas tem muita coisa que o discipulado, e principalmente o discipulado de Cristo Jesus tem para nos ensinar. A gente vai estar falando junto sobre isso, então eu convido você a entrar lá no Instagram do Projeto Unção, entrar no grupo lá também. A gente tem um grupo de WhatsApp para poder estar recebendo as informações, estar participando. A gente está precisando de voluntário. A gente precisa de voluntário para fotografar, a gente precisa de voluntário para cantar, a gente precisa de voluntário para pregar, a gente precisa de voluntário para tocar. Então, se você é voluntário da obra de Deus, se voluntaria aí a estar com a gente nessa caminhada. Quando a gente for se reunir, quando a gente for visitar alguém, quando a gente for fazer uma doação de sangue, esteja com a gente. Abrange até isso? Legal. Esteja com a gente. E eu quero convidar também você a me seguir lá. Esse canal aqui, né, é meu, mas eu quero fazer também um convite para você me seguir lá. A gente vai estar compartilhando algumas palavras bem bacanas lá no nosso Instagram. Vou deixar aqui na descrição. Sim. E foi um prazer estar com você aqui, Miriam. Espero que a gente foi meu. Tenha episódios muito bacanas aí falando sobre esses temas aí da essência da vida cristã. Maravilha. E que Deus abençoe esse projeto, o Dali Podcast, a tua vida, a tua família, os teus projetos também, a nossa igreja, né? Sim. Nosso pastor, nossos pastores. Lembrando que nós fazemos parte da mesma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Rema, do bairro da Luz. E os nossos pastores já estão convidados a estarem aqui, né? Já o pastor Davidson pode trazer aqui, falando um pouquinho sobre a parábola, né? Sobre as parábolas de Jesus, que ele tem dado esse estudo lá na igreja. Tem sido bem bacana. Então, vai vir aqui falar no Dali Podcast. Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi meu, gente. Muito obrigada. E, siga-nos no Instagram, né? Se inscreva aqui nesse canal. Fica ligada aí nas próximas informações do podcast. E também o Jonatas sempre faz alguns vídeos, né? Tem alguns temas, né, específicos. O vídeo da segunda-feira, né? Sim. O título... Toda segunda-feira, né? De manhã. O título é Segunda de Primeira. Mas a ideia ali é desenvolvimento pessoal. Maravilha. Então, segunda de primeira já vai acrescentando um pouquinho mais na sua vida. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.